como funciona a parte de faturamento de um terminal portuário? Você sabe também como funciona a parte de automatização, tudo que envolve essa área? Se você não sabe, ou se você já sabe e quer saber mais detalhes, você está no lugar certo, porque hoje o podcast vai falar todo esse tema e também contar a trajetória profissional de uma pessoa muito bacana e que tem muita experiência no setor. Então fica nesse vídeo até o fim, que você não pode perder. E antes disso, antes da gente começar aqui, se inscreva em nosso canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com toda a família, que tá imperdível. Então, fica aí até o final, hein? Fala pessoal, esse é mais um podcast, o podcast do Tecnologia Portuária. Estamos aqui com mais um convidado super especial e antes de apresentar eles, temos aqui nossos co-apresentadores de hoje, Rodrigo Salgado. Opa, valeu. E Jonathan, representando a T2S Tecnologia. Joe. É John ou Joe? É você que escolhe. Variações, gente. Quem quiser é Eu assim. chamo de John, pra mim é Jonathan. É John. É. E o nosso convidado de hoje é o Márcio Soares. Ele que é supervisor de faturamento da BTP. Oi, gente, olá. Primeira vez no podcast? Primeira vez. Ansioso? Um pouquinho. Mas nada, aqui você já é de casa pra gente, viu? Tô me sentindo assim. Ai, que bom! Então, pra começar, eu queria saber um pouquinho sobre a sua... Antes da gente entrar aí na sua carreira, queria saber, você é de Santos? Que, pra quem não conhece o nosso estúdio, é de Santos? Na realidade, eu sou do Guarujá, né? Hoje eu moro em Santos, mas eu nasci em Guarujá, morei lá até os meus 23 anos, aproximadamente. E só que aí desde os 23 já tô aqui em Santos. Quantos anos tu tem? Eu tenho 30. Tá zoando, sério? Sério? Pô, eu falou 23, eu falei, cara... Quantos anos? 30. Você é mais velho que eu! Essa semana. Tá bem. Né? Tem uns caras aí que parece que rodaram de pneu murcho no acostamento. Tá bem aí. Então tá, e aí como que você sempre quis entrar, que essa é uma pergunta clássica também aqui do podcast, viu? A maioria das vezes que a gente pergunta pra pessoa como que ela resolveu entrar no setor portuário, sempre tem duas opções. Ou é porque normalmente já conhecia, às vezes vem de família e tal, ou ela caiu por acaso lá, do nada tava lá, quando viu já foi, se apaixonou. É do time do que apareceu por acaso. Foi inusitado, assim, né? Conta pra gente. E é legal, assim. Na realidade, eu entrei, né, no Porto quando eu era jovem aprendiz, né? Tem um projeto de aprendiz lá no Guarujá, que é o Campo Guarujá. E por lá que eu iniciei no meu primeiro trabalho, né, dentro de um terminal portuário. E na realidade, assim, eu fui convidado a participar de uma entrevista e quando falar, você vai trabalhar no Porto, né, fazer uma entrevista, né, no Porto. Onde foi? Foi na Santos Brasil. Santos Brasil. Isso. E aí, assim, gente, o que é isso, né? Pra mim, são um monte de caixas coloridas, né? O que é Porto, né? Você ouve muito falar, mas você não tem aquele contato tão perto, assim, você não sabe, assim, enfim. É a relação porto-cidade que ninguém sabe o que é, né? Todo mundo fala a relação porto-cidade e... Pra mim é Porto legal, então assim, pra mim era uma coisa lúdica, então eu imaginava qualquer coisa que seria aquilo, mas enfim. Mas nada na prática, né? Só que aí quando eu vivenciei aquilo pela primeira vez, então assim, quando eu estive lá pra fazer o processo seletivo, né, então eu fiquei imerso naquele ambiente cheio de containers gigantescos, grandes equipamentos, você vendo a operação acontecendo, aquilo me brilhou os olhos e foi dali que eu falei, nossa, eu quero conhecer mais o que é isso. E desde que eu conheci mais, ali estou até então. Não vai sair mais. Assim que aconteceu. Não vai e sair ali mais. já são 15 anos, né? Porque eu entrei Sim. e comecei com 15 anos de idade, né? Como jovem aprendiz e tô nesse mercado até hoje. Mas aí quando você entrou como jovem aprendiz, como que eram as funções lá? Você sempre ficou nessa parte de faturamento ou você já foi variando aí por várias... Eu entrei na realidade para a área de cobrança, então, né, na época ainda um pouco mais imerso no mundo do papel, a gente tinha que entregar as faturas, né, nas empresas, então minha principal responsabilidade era entregar faturas ali com as empresas aqui do centro de Santos, né? Então, a gente tinha um escritório, uma sede que era aqui, então a gente entregava as notas em várias empresas, vários despachantes, esse prédio mesmo
subi e desci várias vezes, todos os andares, entregando. Já conhece o teu porteiro. Exato, então assim, essa era a minha rotina, né, basicamente. E o legal é que assim, né, e eu sempre fui muito curioso, né, então eu queria entender o que é esse papel que eu estou entregando, né, e eram as faturas, né. Então, nisso eu fui imergindo, né, um pouco, conhecendo um pouco mais, né, porque às vezes eu recebia perguntas, né, dos clientes quando eu ia entregar as notas que eu não sabia responder. Eu voltava, perguntava, então aquilo me instigava muito, né, e ali eu fui imergindo um pouco para esse mundo do faturamento, né, para eu poder entender o que é isso. E desde então, aquilo eu fui suavemente migrando, então teve algumas movimentações internas lá enquanto eu trabalhava durante a minha aprendizagem, e que o aprendiz que estava na parte de faturamento foi realocado para um outro setor e surgiu essa oportunidade. Então, como eu já estava ali meio com um pezinho lá, eu fui. E desde então ali eu fiquei, e ali eu fui me desenvolvendo, eu fui aprendendo cada vez mais, então dali eu me fixei no faturamento e continuei essa trajetória. É assim. E no dia a dia, assim, na época, você falou que mexia muito com papel, assim, a gente fala que não, mas 15 anos já tem diferença, né, de tecnologia, de tudo. Já virou muito. Há 15 anos a gente usava MP3, né? Exatamente. Hoje a gente escuta em streaming. Aí eu queria saber de você, assim, como que era essas mudanças aí que você percebeu nesse tempo? Foi legal, assim, que consegui acompanhar, né, grande parte desse processo, né, obviamente. Então, eu comecei com um mundo onde as faturas eram em papel, então você tinha que entregar nos clientes, né? E no passar dos anos, né, a gente foi percebendo a força da digitalização, né? E alguns clientes, né, que demandavam um pouco disso, mas obviamente vindo com uma frente até para a gente poder, né, ser a favor do meio ambiente, usar a tecnologia, né, para o nosso favor também. Então a gente foi migrando suavemente. Então hoje você não vê fatura, né, em papel, basicamente, acho que no mercado portuário, né? Acho que o segmento hoje, no contexto geral, a gente trabalha com as faturas são todas digitais. Vai por e-mail para o cliente, ou ele tem um portal que ele acessa. Então basicamente a modelo hoje é totalmente diferente. Então você não vê mais os aprendizes, talvez, ou funcionários entregando as faturas assim nos lugares. Então hoje é digital. Mas o papel, eu acho que o papel foi a última pontinha a ser trocada, né? Porque acho que a digitalização foi acontecendo de dentro do escritório, o processo de faturar, como medir, como apontar os itens que vão ser faturados. Exato. É que a gente fala que é muito um processo, né? E até uma das minhas paixões pela área de faturamento, né? Que eu falo com o pessoal, porque a gente tem um pé na operação e um pé no financeiro. Né? Porque a gente precisa conhecer de toda a operação, de todas as regras, de tudo que acontece ali, também porque a gente é responsável por conduzir e o comercial, né? Exato. E o comercial cria as variáveis, a operação executa e vocês vão lá e... Então a gente tá conectado com todo mundo ali nesse contexto, e o que é muito legal, porque assim, a gente, por fazer parte, performar todo o faturamento em si, a gente tem que conhecer daquilo que a gente faz. Então, a gente está imerso no mundo da operação, a gente está imerso com os times de operação, assim como o comercial. Então, assim, a gente se conecta até para que o processo flua da melhor forma possível, né? Porque o interessante é a gente favorecer essas relações, porque elas que vão permear aí, obviamente, uma boa comunicação para que o processo flua da melhor forma possível. Então, basicamente, isso é uma das coisas que são super legais aí dentro do processo de faturamento, porque a gente somos o fim do processo operacional, né? Porque o processo da operação acaba, né, do serviço sendo prestado para gerar um faturamento. E nós somos o início também de várias etapas dentro do financeiro em si, né? Que se desencadeiam com a criação de uma fatura. Entendi. E aí, assim, a gente sempre pergunta também... A gente sempre gosta de ouvir muita história. Nesse tempo, uma pergunta aqui já. Nesse tempo que você ficou, eu queria que você contasse aí. Lembra de alguma história que te marque na época de jovem aprendiz? Já levou alguma troca de fatura aí? Já aconteceu alguma coisa? Olha, graças a Deus, não. Ainda bem. Isso aí era uma coisa que eu era extremamente preocupado, porque, aliás, né, você fala de faturas, são preços, então são informações sensíveis. Então a gente tem, né, uma preocupação que é extremamente forte em cima disso. Mas graças a Deus isso não aconteceu.
Mas quando fala de uma história inusitada, assim, na verdade foi até antes de eu começar a trabalhar, né? Foi no processo de iniciar. Como eu falei, né, inusitadamente eu fui parar no Porto por uma indicação, óbvio, né, dentro do processo de seleção lá do local que eu fiz a aprendizagem. E no dia da minha entrevista, né... Lá com 15 anos. Exato, com 15 anos. Então, gente, vamos pensar, 15 anos atrás, a gente eu não tinha celular, a gente não tinha o GPS, o Waze da vida, não tinha Uber. Então, assim, basicamente eu recebi as orientações do local. Foram explicadas de forma corretamente, mas na minha cabeça eu imaginei que eu já tinha entendido que onde era, eu imaginei um local que eu estava totalmente Você certo. já era o próprio GPS isso. ali. E vamos que vamos, eu vou lá fazer isso. E fui. Eu sempre fui muito ansioso, então 1 hora de antecedência. Foi ansioso? Pô, mó calmo. ansioso. É verdade. Não transparece, não. A gente sabe, né? Manter a pose. Por dentro, a mente está gritando. É assim, mas preciso falar com você. Já tá ligando. Calma. Não vai, não me fala isso que eu vou falar com você, porque a curiosidade já fica aqui, ó. Mas amanhã eu falo. Nossa, gente, isso é uma coisa que eu não suporto, pelo amor de Deus. Então eu tava, né, indo até o local que, pra mim, eu tinha certeza que eu estava indo pro local certo, e isso eu andando, né, eu peguei o meu ônibus, eu peguei o dinheirinho, né, pra passagem de ida e pra passagem de volta. Desci no ponto que eu achava que era e fui andando, caminhando pro local, porque tinha que cruzar a linha do trem, lá no Guarujá, lá em Vicente Carvalho, e ainda seguindo um caminho, só que andava e não chegava no que eu imaginava ser um porto. Não era pra estar aqui, né? E aí, assim, me deu Cadê um o container, estalo, né? Me deu um estalo, assim, né, vamos perguntar. Então passou um senhor do meu lado, eu falei, você pode só tirar uma dúvida, é pra que eu chego no porto? Ele falou, não. Ai, que bom. Porto é bem pra lá e é bem longe, tá? Nossa. Então, você tem que... Alguma coisa, tem um processo seletivo, vai ser às 10 horas, isso já eram 9h30. Ele falou, você vai ter que pegar um ônibus. Aí eu, tá bom. Mas eu olhei, eu só tinha passagem de volta pra minha casa. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E eu fui andando. Então, eu fui na estrada ali, com os caminhões passando do lado. E eu fui andando, caminhando ali na beira. Já fui fazendo, né, toda uma rota ali. E eu desesperado, porque eu não fazia ideia também se eu estava indo pro lugar certo. Mas aquele orgulho de, não, agora eu entendi de verdade, eu vou. E eu fui caminhando. E, enfim, eu vi o que eu achava ser um porto. Perguntei pro caminhoneiro, ele falou, tá no lugar certo. Ótimo, graças a Deus. E ali eu corri, consegui chegar, assim, exatamente às 10 horas na portaria para poder fazer a inscrição. Só que eu ainda tinha que me cadastrar, pegar um fretado para ir no prédio administrativo para poder fazer a entrevista. Só que nisso foram meia hora ali caminhando no sol, eu suando, morrendo de sede, um filtro do meu lado. Só que eu estava numa fila, então eu pensei, ou pego água, saio da fila e pego água, ou eu mantenho na fila aqui para poder ir logo. Pra não perder a vez. Vamos focar, a prioridade aqui é fazer entrevista, então eu mantive na fila, fiz o cadastro, enfim, eu cheguei lá, a moça da RH já estava me esperando, mas ela falou não se preocupar, eu já cheguei pedindo milhões de desculpas, ela não se preocupa, porque a outra sessão demorou um pouco mais, ainda está acontecendo, aliás, então você está no tempo, fica tranquilo, senta aqui, toma uma água, era só o que eu queria ouvir. Eu fui, obrigada. Tomei minha água, sentei, respirei, bom, e ali foi. E dali foi a primeira etapa de um processo que se estendeu aí, se concretizou. E que deu certo. Deu certo. E você que é ansioso, devia estar como? Meu Deus, não vai dar tempo. Nervosíssimo. E aquilo foi muito engraçado, assim. E eu fui muito sincero no meu processo. Ela até perguntou, tipo, você conhece, sabe o que é o Porto? Isso. Eu falei, olha, eu tenho uma pesquisada, mas na prática, assim, né, falar a verdade, eu não sei muito bem. E ela me explicou, deu todo um contexto ali, e aí aquilo foi me dando, né, aquela vontade, assim, maior, e nisso o processo aconteceu. Mas foi bem legal. Ah, isso é legal. Pode focar. Não, pode falar. Eu gosto da criatividade do comercial. Gosto do... Já teve alguma história de uma situação... onde porque o comercial é criativo pra caramba. Eles têm que ser criativos pra
apresentar algum diferencial competitivo. Se tivesse alguém do comercial, eles iam com Não, certeza... todos que vêm aqui, a gente fala, não, é nossa obrigação. Se tiver que colocar, se tiver chovendo, lua cheia, esse preço, o cara vende isso e a operação e o faturamento que se vire, porque tá certo, ele tá fazendo o papel dele. Tem alguma história nesse sentido aí? Olha, basicamente assim, o que eu agradeço muito é que a gente tem um relacionamento muito forte, assim, quando a gente fala desde a criação ali, do que se consolidou, que era o faturamento, a gente estava imerso nas etapas até do próprio sistema, desenvolvimento do sistema do comercial, assim, desde o início. Então, a gente criou um tipo de relacionamento ali bem, assim, assíduo, que isso a gente acaba evitando esse tipo de cenário. Então, todas essas criações, seja de regras, formas de venda, a gente acaba tendo uma comunicação ali prévia para poder evitar qualquer surpresa no final. Porque a nossa grande preocupação obviamente, né? Você vai prometer alguma coisa que no fim pode resultar em algo que a gente não consegue cumprir, isso vai impactar o cliente. Então a gente já tem todo esse cuidado assim prévio para evitar que isso aconteça. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem forte, essa interação que a gente tem até para evitar esse tipo de cenário, porque a gente sabe, no mercado isso é comum, muito comum. Mas, tendo isso como experiência, a gente atua, para poder mitigar. Obviamente, às vezes pode acontecer qualquer tipo de desvio, mas assim, a gente atua bem forte. É do jogo, isso, né? Exato. É do jogo. A gente atua bem forte para que isso aconteça. Então, assim, por isso que a gente preza muito pelo relacionamento. Então, assim, o contato, assim, o pessoal até fala, nossa, mas assim, você vive aqui no comercial, assim, mas eu sempre tô ali rondando, porque a gente cria esse relacionamento de verdade, é uma das coisas que mais nos favorecem poder ter um processo fluido, assertivo também para o cliente, a gente captar um insight, alguma informação, poder contribuir com alguma coisa, porque no final, né, ali a gente fala, nós somos todos BTP, então não importa o seu faturamento, comercial, a sua operação, ali eu estou falando como BTP, então a gente tem que representar e seja qual for a área. E nesse sentido, assim, tudo bem, com o comercial ali, tudo certo. Mas e com a TI? Eita, agora chegou. Chegou na parte. Chegar ali na TI e falar, olha, a gente quer que o sistema voe. Não, fala assim, já tá tudo alinhadinho com o comercial. O comercial vendeu isso, tá tudo certo, vai ser desse jeito aqui. Pra gente também tá tudo ok, vou faturar assim, assado. TI. Agora é com você. Vai. Se vira. Eu brinco, né? Eu falo, às vezes, eu conversando com a Carla, enfim, com os meninos, inclusive, assim, ó, usuário é uma coisa que é complicada, né? Porque, olha, mas assim, a gente, obviamente, chega com os desafios mais mirabolantes, assim, pra TI, às vezes os conceitos, até coisas que a gente imagina assim, nossa, poderia ser assim, assado, e etc. Mas o que a gente vem aprendendo, acho que dentro desse contexto, né, e é uma das coisas que a gente trabalha muito, a gente vestir, obviamente, a camisa, mas também entender o lado de todo mundo, assim, eu vou chegar com milhões de demandas das mais, né, específicas possíveis, mas a gente tem que entender o que é que tem que de fato ser feito, o que é que de fato tem que ser entregue, e é uma coisa que é feita alinhada, né, porque obviamente assim, a TI vai estar à disposição para poder desenvolver de acordo ali com o recurso que tiver disponível, né, poder viabilizar as entregas e tudo mais. Né? Exato. Mas eu, enquanto área que estou requisitando isso, eu tenho que ter noção do que eu estou pedindo, né, porque isso obviamente vai balizar o que vai ser feito. Então é muito questão de discernimento. E é uma coisa que a gente trabalha, né? E a gente vem fazendo um trabalho bem forte nisso, porque eu acho que a gente tem que, de novo, eu volto nas interações, porque eu acho que isso é o que favorece muito, eu acho que a boa qualidade do negócio. Porque a gente tem de desenvolvedor, área de TI, a gente tem uma linguagem diferente do que eu, área de negócio, tenho. Né? E às vezes, para mim, a minha forma de falar, de me expressar, o entendimento do outro vai ser de uma forma diferente. Obviamente, porque ele não está na minha vivência, ele não está naquele dia a dia. Com certeza. Além de ser TI, né? Que já é um bicho estranho. Já tá ali guardadinho. Tem cuidado, né? Quem não entende de código, parece que é tudo um xingamento ali, não dá pra entender nada. Então, assim, foi uma das coisas que a gente foi acho que, trabalhando bem assim junto, né? E eu estudei muito também um pouco mais a parte de tecnologia, até porque eu tinha essa dificuldade, né? Eu sinto que às vezes eu preciso talvez estar mais perto, entender melhor ali do outro lado, porque para mim, assim, de verdade, um dos meus maiores parceiros enquanto área é a área de TI.
né? Porque a gente fala de faturamento, a gente demanda ali muito de sistema, muito de desenvolvimento, né? E hoje, assim, para a gente falar, manter a qualidade das automações, né? E eu trago muito a questão do nosso sistema como um produto, né? E a gente, vamos... deixando para trás o conceito de projeto, né, que tem início, meio e fim, então não é isso, a gente tem um produto ali, é um produto que requer manutenção e melhoria. Sim, é vivo, sempre. É vivo. Exato. Então, isso é um conceito que a gente traz, porque assim, não adianta a gente achar que fez aquilo e acabou, né, não vamos nunca mais olhar para aquilo. Não, a gente fala no nosso querido Smart, a gente trabalha com ele ali constantemente, mas ele é um produto vivo, a gente está ali constantemente evoluindo com ele, né? E então, cada vez mais assim, a gente está mais próximo de como a gente melhor se comunicar, entender um pouco de conceitos, técnicas, frameworks, essas coisas que vai possibilitar com que o meu papo com o desenvolvedor seja uma coisa mais clara. Então, assim, ele entende o que eu estou pedindo, né, e vice-versa, né, que eu acho que existe um esforço mútuo, assim, obviamente, não só também nós da área de negócio em tentar falar mais a linguagem de TI, mas vice-versa, né, porque a TI também tem esse esforço para que a gente possa manter essa consonância e, de fato, a gente fale A, entenda A e esse A seja feito na melhor qualidade possível, né, e acho que não só isso, que é uma das coisas que a gente, né, vem trabalhando muito, também a gente esquecer essas coisas de grandes desenvolvimentos, né? Porque essas coisas absurdas. E às vezes essas coisas grandes, elas precisam ser feitas, né? E aí, só que a forma que a gente vai desenhar isso, né, estruturar isso, e eu trago muito, né, o que a gente chama do... A gente usa isso para algumas outras coisas, como OKR, né, que é Objectives Key Results. Então, você tem um grande objetivo, só que você tem ali, né, entregas chaves que vão te fazer chegar ali. A gente vai ter isso em vários outros nomes, vários outros frames que a gente tem. Mas a grande ideia é, eu tenho que fazer uma automação X, mas para eu chegar nessa automação X, eu tenho uma série de etapas que eu tenho que seguir. Vale mais a pena a gente desenvolver cada uma dessas etapas individualmente, porque, obviamente, assim eu agrego o valor mais rápido, já vou sentindo benefício. O desenvolvedor vai trabalhando mais a musculatura no entendimento do negócio, para que as coisas aconteçam de forma melhor. E aí, no fim, a gente tem um processo muito mais fluido do que a gente fazer um baita de um desenvolvimento que talvez vai demorar uns 3 meses. Essa é minha luta. Chega ali... Essa é minha luta. Aí depois, na entrega, não é bem aquilo que eu queria, só que aí já foram 3 meses, a fase de teste vai ser muito cansativa, e aí eu percebo que tem alguma coisa errada. Eu acho que quando a gente trabalha, né, em pequenas sprints, que a gente fala, pelo menos um desenvolvimento pelo menos no máximo 2 semanas, porque ali a gente já consegue sentir isso rápido e já poder tratar. Não, e as áreas entendem como a equipe de TI performa e começa a entender quando a TI fala, putz, isso não dá para fazer por causa disso, disso e disso. E aí você fala, puta, é mesmo. Então vamos colocar isso aqui na frente, porque aí já fica pronto para o outro passo lá. Então, essa é a consonância que você comentou. E muitas vezes, por exemplo, eu por diversas vezes já tive a experiência de já ter uma ideia, né? Obviamente a gente pensa, né, um mundo ideal, assim, nossa, eu preciso desse desenvolvimento para entregar uma automação X, só que para isso eu tenho essa lista de entregas. Beleza, essa lista de entregas, qual que é a minha mais relevante? Vamos focar nessas 3 aqui que são principais e a gente vai fazendo as seguintes. Às vezes nessas 3 primeiras entregas já foi suficiente, porque eu já vi que ali já me agregou valor o suficiente para que aquele meu processo já esteja atendendo o que eu preciso. Ou seja, ali eu já deixei de fazer uma série de outros itens que poderiam ser feitos, né? Isso só ia gastar tempo e, na realidade, você não ia ter a qualidade que você teve. Você tem que escolher um livro, virar diretor. Esse é meu sonho. Quando isso parte do usuário, você fala, cara, não tem outro usuário assim que na T2S a gente teve uma briga lá que um tempo atrás a gente chegou pro comercial e falou, não vende mais escopo fechado. Por quê? Porque não vende mais escopo fechado. O escopo fechado é uma mentira. Os caras, não... E assim, a gente não tem nenhum cliente de escopo fechado. Tem várias negociações que a gente gasta todo o nosso esforço para convencer a pessoa que é melhor, nem que a gente coloque na frente. Assim, fala, se der errado, você não paga nada. Coloque na frente entregáveis mais curtos e a vida de projeto. Porque quando você faz um escopo fechado, o projetão que você comentou, aí a pessoa tenta... tem muita grana, que é um projetão, e aí chama todos os times, chama comercial, financeiro, tal, chama todas as áreas e fala, vamos fazer o super projeto, o que você precisa? Coloca tudo aí agora, é a tua oportunidade. Aí ferrou. Aí o cara se limita, né, cara? Não, o cara perde muito tempo escrevendo aí pensa na exceção da exceção e perde tempo no foco errado. E aí, perde muito tempo teu, um tempo dele, começa a desenvolver, não sai nada porque é muita coisa, ninguém enxerga o todo.
tanto tempo desenvolvendo, o processo já mudou. Exato. Tem coisas que passaram desapercebidas e foi erro de quem? Não foi erro de ninguém. É característica. Como o processo foi feito. Se é de 15 em 15 dias, a primeira entreguinha que você recebe, tu fala, caraca, esqueci do negocinho ali. Agora, na próxima, coloca isso aqui, coloca isso aqui. Tempo, né? E tá valendo. E acho que todo mundo já percebeu que isso é mais eficiente do que fazer o super projeto. Muito mais. Eu acho que, assim, quando a gente fala de escopo fechado, a gente limita tanto a nossa criatividade, né, ao longo do processo, porque a gente vai entender e vai identificar formas melhores do negócio fazer, mais eficientes ou até mais rápidas, enfim, que talvez com pequenos ajustes que mudaria muito, né, e seria muito melhor, que às vezes a gente fica limitado com o escopo fechado, ou na realidade a gente limita também, por exemplo, a criatividade do próprio desenvolvedor. O desenvolvedor, quando ele vai começar a fazer aquilo, ele analisando tecnicamente, ele vislumbra coisas que às vezes a gente não pensou. Fala, nossa, você tem razão. Isso acontece constantemente. Os meninos vêm e falam assim, olha, tem um método assim, dá pra fazer assim, assado. Esse cenário também acho que a gente poderia até cobrir essa outra parte aqui com essa solução. Eu falei, nossa, show, faz sentido. E aí a gente consegue ir incorporando isso e nas próximas entregas a gente vai... Óbvio, né? A gente sabe, a gente tem que seguir, pelo menos, né? Ter alguma diretriz ali. Sim, mas aí a gente vai seguindo. Numa próxima entrega a gente agrega isso, a gente vai evoluindo e assim a gente vai crescendo junto. Porque assim, minha grande preocupação, né? E obviamente a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente atua muito com os desenvolvedores, mas assim, os desenvolvedores eles têm que conhecer ali também um pouquinho, né? Do processo. E você ir de cabeça com um projeto grande, cara, você não vai conseguir ter a musculatura talvez suficiente. Você trabalhando com pequenas entregas, o próprio desenvolvedor vai aprendendo ali em conjunto. A gente vai aprendendo com o próprio desenvolvimento, o desenvolvedor vai aprendendo do negócio e do que está sendo feito. Ao passo que, assim, a primeira entrega demorou 2 semanas, às vezes a última entrega o cara fez ali em 2, 3 dias, porque o cara já está tão rápido ali do que ele trabalhou e as coisas estão sendo testadas, validadas, a gente está melhorando, que as coisas fluem muito naturalmente. O pessoal aí o Marcinho como que é? A pessoa não é valoriza, tá modesto. Tá modesto. Modesto. O Smart, que ele tá falando aí, é o primeiro, eu falo isso com propriedade, é o primeiro portal financeiro portuário do Brasil, se não falar da América Latina. Tenho certeza que é do Brasil e quase certeza que é da América Latina. E aí tem a equipe de TI lá da BTP, um monte de gente, é óbvio, não, um projeto dessa magnitude não foram poucas pessoas. Mas o Marcinho era o cara chave, em contato aqui, pelo menos com o time de TI, os processos, tudo na cabeça dele aí, ele tá comentando, daí aqui, tá, devagarzinho aí, esse mineirinho comentando, mas o bicho é bravo, porque... Foi ali que saiu muita coisa do projeto. Assim, o Smart ele foi uma grande entrega, assim, eu acho que, né, com colaboração da minha área. Eu acho que talvez algum terminal outro tenha alguma solução, já tinha alguma solução um pouco parecida, mas talvez com essa robustez, né, o nosso assim veio mais forte, mas foi muito legal, assim, fazer essa transição, e ela foi muito, muito bem coordenada, né, em todo sentido, eu acho, né, do processo. A gente migrando para uma plataforma web, com tecnologia mais nova, mais rápida, e a coisa fluindo de uma forma, assim, acho que muito legal, assim. E o serviço do cliente, né? Vocês trouxeram eles encostando a barriga no balcão ali. Isso. O portal é o balcão de atendimento ali pro cliente. Ele faz quase tudo ali. A gente tem uma linha de atuação muito grande, assim, que a gente fala que é o self-service, né? Ou seja, a gente quer estimular muito o que o cliente se sirva ali, independentemente de qualquer outra pessoa, para que ele tenha de fato a liberdade, né? E a gente fala hoje, né, as novas gerações, né, que estão muito mais imersas em tecnologias e preferem muito usar a tecnologia. Então, assim, os clientes pedem, né, ter suas ferramentas, ter essas integrações. Então, quanto mais você viabiliza que ele não dependa ter que mandar um e-mail, fazer uma ligação para poder fazer uma ação, o que seja, isso vai ser muito mais saudável para o processo. E é uma coisa que a gente preza muito, para a gente estar ali conectado, e a gente também, né, tá ali no dia a dia do cliente também, né, favorecendo o dia dele. E hoje, então, para quem ainda não conhece muito e tal, esse portal serve para facilitar a vida do cliente. É isso? Exato. Assim, a gente, enquanto financeiro, né, a gente, por mais que sejamos área de suporte ali, temos interação com o cliente.
Tu tá com o Customer Experience também, não é? Viu? Bonito o negócio. Não, mentira. Na verdade, eu faço parte dos embaixadores de Customer Experience da BTP. Né? Na verdade, é uma ação muito legal que a gente faz, né? Então, a gente tem participantes de todas as áreas dentro, né, da BTP, que é um grupo ali de pessoas. E, basicamente, a gente veste a camisa do cliente ali dentro da BTP para, de fato, ser o defensor e, obviamente, né, disseminar a cultura da experiência do cliente, né? Que é uma veia que a gente tem trabalhado muito forte hoje. Né? E isso não é, né? Porque muitos falam, questão de moda. Isso não é questão de moda, acho que é muito a questão da gente favorecer e a gente pôr no centro aquele que é o mais interessado, né? Então, assim, o cliente pra gente é o foco. Ele te fala de graça o que você paga por uma consultoria pra te falar, né? Exatamente. E aí isso é muito importante. Se você não tiver maturidade e ficar bravo, meu irmão, você perdeu uma oportunidade de ouro. Total, e assim, independente, assim, acho que a gente dar a voz ao cliente, né, e a gente estimula muito esse tipo de programas, isso é muito importante, porque a gente faz com que, primeiro, né, o cliente se sinta ouvido, então ele vai, obviamente, saber que a empresa está ouvindo ele, está atendendo a um pedido que seja. Não vai ser só um pedido e você falar por falar, né? Que exatamente. Não vai ter retorno nenhum. Exato, e também, obviamente, isso para nós é muito rico, né, assim, um feedback de um cliente, assim, tem um peso gigante, porque a gente vai entender, talvez, onde a gente tem que acertar melhor passo, onde a gente talvez tenha que investir melhor em uma comunicação ou em uma tecnologia, e ali a gente vai drivando um pouco nos nossos passos, né? Para que a gente possa estimular, né, a experiência do cliente. Isso é uma coisa que a gente olha muito, né? Porque a gente sabe da influência, da necessidade, da importância e relevância do cliente. E não tem como, assim, né? A tecnologia hoje, ela está totalmente direcionada e conectada, assim. É inerente a gente não falar de tecnologia para poder melhorar a experiência do cliente, né? Para o portal financeiro em si, né? Que tem aí trabalhando com a gente, mas de todo esse processo, eu acho que, assim, ter a tecnologia do lado, ela basicamente, ela começa a melhorar, estimular e agilizar, né, os processos para que a gente possa direcionar o nosso foco na vocês possam acreditar e inovar. Isso, com certeza. Isso pegou. Isso é o que mais a gente faz. Com certeza. Isso a gente acredita e inova muito, muito. Assim. Tem algum caso assim que de alguma coisa que vocês fizeram para o cliente, às vezes, normalmente são pequenos esforços com grandes prazeres, assim, você faz pouquinha coisa e o cara, caraca, dá um resultado gigante de satisfação. Tem algum caso, assim, que vem a tua... A gente, por exemplo, assim, às vezes, de verdade, são coisas simples, né? Por exemplo, a gente tem parametrizações em sistema que talvez vão determinar a forma que uma fatura ela vai ser enviada ou a forma que essa fatura vai ser calculada enquanto a composição ali de serviços. E a gente poder, né, junto ali no dia a dia, essa proximidade que a gente tem com o cliente, de entender alguma dificuldade que ele tem do lado financeiro ali, porque um serviço X era melhor estar numa fatura junto com o serviço Y, e a gente poder possibilitar com que isso aconteça. E quando ele vê isso... E às vezes pro cara ele fala, nossa, você me salvou um tempo absurdo, porque eu tinha que lançar um monte de nota, e agora a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais fluida. Então a gente melhorou a qualidade, obviamente, do processo de faturamento para aquele cliente, e isso, obviamente, estimulou e melhorou o processo dele. E a gente fala, né? A gente, obviamente, ali olhando um pouco quanto financeiro, né? Se o contas a pagar, se o financeiro do meu cliente está feliz, a gente também está muito feliz, é óbvio. Então, assim, porque eles ali diretamente vão ser os nossos clientes enquanto financeiro, porque eles estão recebendo o nosso produto, que é a fatura. Então, quanto a melhor qualidade possível que a gente tem que proporcionar, tanto no envio, tanto na própria composição e formação em si da fatura. Então, a preocupação em todo esse processo faz com que também a gente receba no tempo certo, acordado, para que aí a gente não tenha nenhum impacto. Top. Que era isso que eu ia perguntar também, a importância de diminuir esse tempo, de fazer essa gestão de tempo melhor, de melhorar a produtividade, como que funciona lá para vocês? Tendo em vista agora, então, não só o portal, mas
tudo que vocês a gente fala, mexem lá. O Uno do Porto é muito dinâmico, né? Então, assim, a gente tem uma rotina muito, assim, by the book de como a gente, do nosso dia a dia. Então, basicamente, a gente lida ali com os processos e as dinâmicas do contexto, e, óbvio, com o suporte de todo o meu time, né, para que as coisas aconteçam da forma mais fluida, e a tecnologia está do nosso lado, né? E é um ponto que a gente fala bastante, né? Nós somos pessoas que trabalhamos com pessoas para pessoas. Então, pessoa está ali, no foco. Sim. Então, a gente usa a tecnologia para que o dia a dia do time também seja legal. Que eles tenham também qualidade no seu trabalho, seja um trabalho fácil, vai ser tranquilo fazer um processo de faturamento, eu fazer um processo de atendimento. Que, consequentemente, eu vou fazer também o dia a dia do meu cliente melhor, porque ele vai receber um processo com mais qualidade, vai receber um faturamento também rápido. E eu consigo colocar, obviamente, o meu time direcionado para, de fato, humanizar, a gente focar ali, de fato, no contato, no atendimento, e a gente ter esse contato, esse approach com o cliente, e focar estrategicamente também para poder desenvolver todo esse tipo de relação. E a gente está ali à disposição do cliente. Porque ali, né, obviamente, tem uma frase que eu ouvia, né, quando eu comecei ali no mercado de faturamento, né, que faturamento só aperta botão. E era uma frase que, assim, me deixava muito brava. E não tem como não marcar, né? Marca. Foi, eu peguei tanto ranço dessa frase que eu falo, hoje o faturamento nem botão aperta, tá? Então, assim, o processo está automático, tá? Então, assim, não precisa, mas, assim, a gente entende... Alexa, envia a fatura. Não, eu quero nem ter comando de voz, é pra fazer sozinho mesmo. E é legal porque, assim, a gente consegue direcionar o nosso foco para que o processo cada vez mais... E nem a gente tem, mais que a gente tenha muitos processos automatizados, né? É um produto vivo que a gente tem que estar constantemente trabalhando, aperfeiçoando, desenvolvendo, crescendo ele, né? Pra gente estar em linha com as melhores tecnologias, fazendo o processo sempre de uma forma melhor, e isso é muito vivo, né? A gente também trabalha a gente tem uma frente muito forte também de excelência operacional lá, né? A gente tem uns projetos que a gente chama de Kaizen, então isso a gente vai trabalhando, porque a gente sempre há uma forma melhor de fazer, né? Uma coisa que a gente definiu há muito tempo atrás, ela pode ser totalmente diferente a gente fazer agora. Então a gente vai aperfeiçoando cada vez mais as coisas para que a gente consiga, né, incorporar isso e fluir bem melhor. Então a gente usa isso totalmente a nosso favor para que isso reflita totalmente a favor do cliente, assim, esse sempre vai ser o nosso foco. E o John tá quietinho aí, o John é o ponto focal de nosso parceiro. A gente conversa da TI, comenta aí alguma coisa, como é que é aí a relação de vocês, acho que é a nossa relação. Ele falou que ia me queimar aqui, não ia dizer nada. Assim, na frente da câmera, a relação é boa. Não, mas é justamente essa visão que o Márcio tem, eu acho que ajuda muito, tem muito, assim, de fato, que é o que a gente queria que todo usuário tivesse, que é tipo, vamos fazer a divisão dos projetos, vamos pensar nessa parte aqui, vamos automatizar. Aí eu brinco com ele, não vai demitir a equipe, ele quer automatizar tudo, mas é justamente isso, que ele fala de, vamos tirar o apertar de botão e vamos focar no cliente. Aí a gente sente muito isso, eu acho que até falando lá do TI, você sente uma inspiração, você fala, cara, que esse cara sabe muito, eu vou estar ali com ele. E aí, igual você comentou, parece ser muito humilde. Não, porque é corajoso, é uma exposição do caramba, porque você está na interface da empresa para fora. Você tá com... E o para fora é com o cara que te dá dinheiro. Exato. É o cara que consome teu serviço. Exato. E porque qualquer... como área e usando a TI para você se expor dessa maneira. Porque para dentro de casa, toda empresa tem ali. Você consegue tem mais área para manobra. Para fora, é um desgaste... E uma responsabilidade do caramba, né? Você comentou no comecinho agora há pouco, de entregar a nota quando era no papel. Entreguei aqui errado, eu sempre confio. É a mesma responsabilidade, mas você não está mais olhando, né? Você não está ali acreditando na ferramenta. Mas o
o tete-a-tete ainda existe, assim, apesar de forma um pouco mais indireta, mas uma fatura vai sozinha. Uma cobrança vai sozinha. Imagina você cobrar mas é de forma externa do mesmo jeito. Por isso a gente olha muito, né? E a gente tem pessoas muito do time que estão focadas em a gente estruturar as regras da melhor forma possível, né? E por mais automático que as coisas sejam, assim, a gente assegura que a gente tem uma curadoria ali dentro do processo, né? Porque a gente tem que também atestar que o processo está sendo feito da forma correta. Então, ainda assim que a gente exista, assim, o mais automático possível, a gente tem toda uma curadoria para também assegurar que esse automático está sendo feito da forma correta. Né? E a gente direciona muito depois o foco das pessoas ali. Não tem negócio de demissão, não, pelo amor de Deus. Automatizar, eu ia chegar nisso daí. Vamos fazer uma comparação. Não tem. Um cagaço de... E muita gente acha que vai... Só porque vai automatizar, que a tecnologia vai entrar, você leva o perfil do profissional, porque o cara deixa de ser operacional ali, de carimbar e fica apertando o botão. E fica apertando o botão, o cara passa a ser mais analítico, passa a ter um trabalho... Exato. Porque você imagina, por mais assim, né, obviamente, não é um cenário atual, mas você pensa, uma galera que está há anos fazendo todo esse trabalho, talvez um pouco mais manual, de cálculo, o quanto de expertise que essas pessoas têm, de composição, do cálculo, de formação de tudo, e o quanto que a gente usa isso ao favor do nosso dia a dia, né? Obviamente, assim, a gente direciona, as pessoas estão ali imersas em muita questão de atendimento e de todas as outras partes estratégicas que a gente tem dentro da área, assim, que isso é o que favorece, né? Isso é o bom da tecnologia, né? A gente está usando aquilo para poder fazer aquela atividade que realmente é uma atividade mais repetitiva e que pode ser automatizada, e a gente usa as pessoas, de fato, para atividades estratégicas, atividades que vão demandar ali da sua expertise, porque o ser humano vai fazer parte do processo sempre, gente. Exatamente. Isso aí é uma coisa que não tem como, assim, tirar, assim, isso sempre vai ser o foco. E a gente, eu acho que é engraçado, o quanto mais a gente automatiza as coisas, né, a gente está mais imerso na automação, mas também o cliente tem uma necessidade de uma humanização do negócio, né, porque assim, mais que tenha o contato ali direto com a tecnologia, aconteceu um problema, tem alguma dúvida, o cara quer falar com você. O cara que quer entender como o negócio acontece. Quando não consigo falar com... Eu quero falar com o CPF, pelo amor de Deus. Me dá alguém aí. Não, então, exatamente. Então, e você vê, então, isso é uma necessidade, né? Você não quer falar com robô, você não quer falar com sistemas, você quer falar com uma pessoa que vai te atender e vai resolver seu problema. O ser humano é para exceção. É para resolução de coisas que não são Então, a gente mecânicas. usa esse drive para a gente, obviamente, estabelecer as relações que os nossos clientes precisam. Né? E dar o suporte na proporção, tamanho e qualidade que o cliente precisa. Então, a tecnologia, obviamente, abriu as portas para a gente cada vez mais favorecer isso, porque, de novo, a necessidade está cada vez maior. Né? E, de novo, você tem vários produtos, clientes vão estar com dúvidas, como é que eu uso, como é que eu faço, etc. Enfim, então, a gente tem que ter a equipe totalmente ali preparada para poder dar todo esse approach, todo esse suporte, e também ali conduzindo todo o processo por trás para que a coisa funcione da forma correta. Então, graças a Deus, tem um time ali forte que atua nisso constantemente. E falar em time, quantas pessoas vocês têm no time? Olha, hoje a gente tá com 8 pessoas, 9 comigo. Bastante. 9 comigo, E voltando também à parte da BTP, como que foi? Há quanto tempo você está na BTP? Como que foi essa transição aí entre Santos Brasil, BTP? Que a gente pulou e vamos voltar aqui só para entender. Foi no começo do terminal? Foi assim, 1 ano antes de começar a operação. Então tudo leva da primeira tarrafada que jogaram lá. Primeiro navio. Na minha época era tudo mato. Eu entrei 1 ano antes, né? Na verdade, esse ano eu faço 11 anos de BTP, né? Então, assim, Ficou na Ana Costa legal. Fiquei na Ana Costa, também fui pro terminal, fui pro centro. Então, assim, passeei bastante pelos escritórios. Mas foi bem legal, assim, eu entrei 1 ano antes das operações, né, acontecerem, iniciarem, de fato. Faturou o MSC Challenger. MSC Challenger, exato. Faturei ele. Foi bem legal, assim, foi bem legal presenciar a primeira atracação. Então, essa atracação, assim, foi muito emocionante para todos os que estavam ali, não só, tinha
muita gente que estava antes de mim ali, né? Eu entrei em setembro de 2012, então, assim, para nós ali, assim, a gente tem muito orgulho, né, de tudo que se consolidou. E você vê aquele navio atracando, assim, foi surreal, assim, foi mágico, de verdade. Você vê um negócio acontecendo, e eu lá faturar, eu meti a primeira fatura para o cliente, o primeiro cliente entregando uma documentação no balcão. Então, assim, a gente acompanhava cada etapa, assim, de pertinho, e, assim, foi mágico. Mas, obviamente, a gente tivesse dificuldades do começo da operação, mas, assim, era aquilo que a gente fazia com gosto, sabe? Porque é aquilo que a gente estava correndo atrás há bastante tempo, assim. E, para mim, foi uma oportunidade, sim, assim, única, né, vir para o BTP. Obviamente, por ter a oportunidade de participar de uma formação de uma empresa, né? Talvez é uma coisa que eu nunca mais posso ter uma oportunidade. Exatamente. Cara, como falo isso para projeto de TI. Quando os caras começam um projeto novo, a gente fala, é papo de nerd agora. O cara fala, fazer o File New Project. Isso aí tu faz na escola o tempo todo, na faculdade o tempo todo, porque você tá fazendo, cada aula é um desse, 3, 4, mas a Vera mesmo pra valer, imagina, quem foi? Foi o Wilson? Quem que foi? Imagina, o Smart, alguém pegou lá, tudo em branco, aquele em branco, ele foi lá, File New Project, novo projeto, deu o nome ele. Colocou, cara, é um momento. E aí eu já vi essa molecadinha, você falou de emoção, de atracar navio, eu senti isso quando trocou o TOS, agora não sei se trocaram o TOS, de noite ele encostando assim, aí só que a nossa ansiedade é em sistema, né? Aí você via lá o portaneiro lá em cima, o STS, ele ia e voltava. Eu falei, cara, tá fazendo o quê? Tá aquecimento, velho? Tá? Só ficava fazendo assim, mas não pegava nada. Aí ele pegou a caixa, o container de castanha, sabe? Aquele que vem nos twist lock. Sim. Aí pegou e colocou, a gente, cara, não vai pegar container nenhum. E aí, quando faz a primeira descarga, a gente fica monitorando todas as mensagens, os eventos. Pau, passou, foi pra lá. Cara, eu já vi, a hora que eu penso que não tem emoção, né? Já não tem emoção, mas eu já vi chorar 2 vezes. Essa vez aí, da descarga e quando deu o gate-in do primeiro navio do RBS. Com vocês também. Caramba. Primeiro o gate-in, aquela confusão de troca o sistema, que ele fez um host em 3 meses. Aí, quando a gente vai entrar, liberou o gate. Aí libera o gate, tá a hora, tá tudo pronto, mas não vem caminhão nenhum, né? Porque você tá esperando alguém chegar. Aí, daqui a pouco, a gente tava na janela ali e olhou pra fora, passou uma carreta externa, assim, ó. Entrando, a gente... Eita, pomba, entrou, tem uma carreta aí dentro, tem uma carreta passando. Aí os caras, entrou, e todo mundo sentando, procurando. Mas passou, cara, liberou tudo, tá? Aí, uma alegria. Na segunda deu um probleminha, mas a primeira foi de boa. Não, mas essa alegria da primeira operação, assim, legal. É sensacional. Foi assim quando a gente lançou o portal financeiro, o primeiro cálculo, o cliente fazendo um upload do comprovante lá e caindo. E a equipe toda lá esperando, vamos ver, o primeiro comprovante que vai cair aqui. Caiu, legal. Fizeram, vamos ver, conferir, liberou, deu certo. Nossa. O negócio que é usual, né, que hoje em dia é o dia a dia, mas quando você vê o primeiro, é muito legal. Exato, ainda mais que você falou, é uma oportunidade única, ainda mais hoje, 10 anos depois que a BTP fez 10 anos oficialmente. Saber o que ela se tornou e o que ela é hoje deve ser indescritível, né? A BTP está celebrando, tá no 10 anos de operação. 10 anos. 10 anos de operação. Assim, e aí conta pra gente, então, assim, você pôde ver lá, presenciar. Foi incrível, assim, assim, de verdade, pra mim, toda a concepção em si, você poder participar, acho que eu cheguei e a gente estava desenhando o processo, regra de sistema, né? Como que a coisa ia acontecer, os primeiros testes, vamos fazer um full cycle, fazer isso e aquilo, assim, foi muito legal, assim e muitas coisas, tipo, do que a gente sonhava como poderia ser, aí na prática um pouco diferente, ou muito. E aí a gente, né? E a gente fazer todas as adaptações e correr atrás, mas a gente poder acompanhar toda a crescente, amadurecimento dos processos, sistemas, tudo que foi acontecendo ao longo desses 10 anos de operação, assim, é incrível. Assim, nem às vezes, né? Eu acho que é a inocência de não se preocupar ou estava focado num ponto ali, você não olha, a gente não tem noção da magnitude do que vai se tornar o que você está fazendo. Exato. Porque se você tivesse noção da magnitude do que você... De onde você está se enfiando, acho que deveria dar uma tremedeira, acho que deveria dar
Aí você trava, não vai você não performar consegue do mesmo resolver. jeito. Acho que a inocência nossa, a ignorância, no bom sentido, assim, do que vai se tornar aquilo que eu estou construindo, você não tem a visão completamente ainda, aí é legal. Mas eu acho assim, o que era muito legal, assim, a galera, assim, acho que isso foi assim, acho que unânime, assim, pelo menos toda a turma que estava ali, acho que no início, a energia, a alegria de fazer parte daquilo e você poder, né, propor, porque a gente vai fazer da melhor forma possível e assim tem que ser, a gente vai ser o melhor nível de qualidade, isso que a gente vai ter que fazer. Então, assim, toda essa energia, toda essa dedicação e depois você vê a consolidação de todos esses trabalhos em conjuntos, porque a gente tinha, né, pessoas de todos os times ali focados e trabalhando em processo, procedimento, tudo, e poder fazer isso, assim, nossa, foi surreal. E assim, o pessoal que não sabe a construção da BTP há 10 anos atrás, foi um greenfield, foi um terminal, foi construído até bem antes dos 10 anos, porque ali era um lixão, foi um baita de um projeto ambiental de recuperação de solo, manguezal e, é um belo de um case fantástico. É porque você começar um projeto de um lixão para ser o maior terminal de containers da América Latina. Latina até briga ali e tal com o outro, mas foi um baita projeto, assim, isso com certeza, assim, mas foi surreal. A gente tem muito orgulho hoje, né, do que a gente vê, do que a gente tá ali, né, de tudo que a gente tá, assim, é bem legal. E hoje, o que você diria, assim, qual que é o maior desafio hoje pra você? Sim, meu maior desafio, assim, quando eu falo profissional, e toda vez quando me perguntam isso, pra mim, com certeza foi a questão de eu me tornar um gestor, né? Eu comecei ali um assistente, né, na BTP, e a minha trajetória ali foi crescendo, né, e até eu me tornar hoje, né, como supervisor. Me tornei supervisor em meados, acho que foi 2018, eu tinha meus 25 anos. Então, essa virada de chave, ela é complexa e aqui você vê naquela ideia assim, né? Eu vou ser o gestor que eu gostaria de ter, então assim, você vai naquela composição e tudo aquilo, mas assim, você entende a responsabilidade que você tem de lidar com pessoas. Isso é só no dia a dia, isso é só na prática, é só e você assim entender assim, que assim, as pessoas não são iguais. As pessoas, cada um, por mais semelhante que seja, tem a sua individualidade e precisa da sua atenção individual, e precisa de uma gestão específica. Então, você poder trabalhar toda essa mentalidade, você tá ali, você entender o impacto, né, disso na vida das pessoas, né, enfim, o quanto você pode ali colaborar e você, né, ver e vislumbrar e ver assim acontecendo, concretizando o crescimento, essas coisas, eu acho que é sensacional. E você, Joe, o que você acha dessa parte de liderança? Como que é pra você? Dá um também? cagacinho, né? Da medida, O pessoal de TI fala, não, você tem que agora falar com o cliente. Agora você tem que liderar esse pessoal. Eu já ligo direto pra ele. Mas tem que conversar, tem que se preocupar. Tem que conversar pessoalmente? Não, acho que o mais difícil é lidar com cada um, assim, de forma diferente. Porque você fala com um é de um jeito, se você falar do mesmo jeito com o outro, putz, mas o cara pegou errado. Aí você fala, nossa, não vai interpretar da mesma forma. E às vezes você fala, não, eu quero ser desse jeito aqui. Aí você fala, pô, se chega lá, você fala, eu não posso ser assim porque tem essa situação. É muito difícil essa questão de gestão. É difícil. Eu tô lembrando. Resumindo, é difícil. É porque a gente tá falando de pessoas aí que não tá tudo bonitinho, tudo imaginando, doce, mas são as pessoas, como nós mesmos, os conflitos e os momentos que cada um... Não é novela, não tem o bonzinho e o malvado, mas pessoas que estão passando por alguma situação, a interpretação das coisas já é de uma forma diferente, e o momento dela às vezes não casa com o momento da empresa. Então, é disso tudo que a gente está falando, no lado bom e no lado ruim. A gente tem que tentar sair dessa situação da melhor maneira possível para todo mundo. Então, isso é a gestão. A gestão é o conflito. É como você lida dentro disso, né? Não como que vai ter. Tem que ter conflito. O conflito é normal. Senão não ia precisar, né? De ter alguém lá em cima. Real. Isso é verdade. E além do que a gente comentou aqui dessa parte do portal, tudo, você também fez parte, você estava quando teve a integração com o Pix lá na BTP? Tava lá.
Conta aí um pouquinho pra gente sobre isso. E o Pix. Foi o primeiro também, não foi? Pix, foi. Olha aí, foi o primeiro. Foi muito legal, assim, foi muito gostoso participar do projeto Pix, assim, na verdade a gente estava acompanhando, assim, né, essa agenda do Open Finance desde o início, desde os rumores do que seria o Pix, até porque, né, o mercado portuário, ele tem uma forma, né, para certas operações de que a carga só pode ser retirada para alguns tipos de clientes após o pagamento. E esse pagamento requer que alguém confira se o valor está na conta, enfim, para poder validar e liberar e poder fazer o agendamento e retirar esse container. E o Pix, ele ia, né, inovar nisso, né? Porque ele vai permitir essa integração automática, essa validação. Então, assim, já estava, assim, muito ansioso por isso. O Pix em si já foi uma inovação. Exato. Então, assim, quando veio os rumores, assim, mais, né, concretos do seu lançamento, a gente abraçou e correu atrás. Né? Acho que foi muito rápido. Foi rápido, porque, assim, o Pix lançou em novembro, em dezembro a gente já estava com a ferramenta no ar. Então, assim, foi um trabalho, assim, muito intenso, assim, e muito legal que a gente fez. E a gente, com certeza, ali, a gente se consolidou com o primeiro terminal, né, com esse tipo de solução, e a gente se posicionou também junto com as grandes empresas, as poucas empresas que já tinham... Foi o primeiro case do Itaú, não foi? Vocês? A gente estava dentro da carteira dos primeiros. Eu lembro de um papo desse aí, que eu imagina. A gente trabalhou junto, assim, junto com, entre outras empresas que também estavam fazendo os testes e isso. Então, assim, a gente estava ali como uma das primeiras empresas no Brasil também, né, com soluções, porque foi muito rápido, né? Nasceu em novembro e dezembro a gente já estava lá. Então, assim, foi muito legal, assim, poder ver isso e também, de novo, aquela alegria de você ver o primeiro processo, vamos ver o primeiro pagamento via Pix que vai ser feito, o cliente poder pagar e isso acontecer. Assim, foi muito legal. E, obviamente, assim, com o Pix a gente trouxe uma série de facilidades para o nosso cliente, né? Porque, como eu falei, o processo anterior dependia de alguém validando, né? Então, consequentemente, você tem uma rotina ali das 8, né, às 17, durante a semana. Com o Pix, em questão de segundos, o cara faz o cálculo, paga. E aí o Customer Experience. A experiência dele pagar a retirada de um container é a mesma dele comprar um negocinho. Exato. Não vai lá num site fazendo uma compra. Exato. E assim, é independente, não precisa de ninguém. Ele vai lá no site, calcula, faz o pagamento, tem um processo liberado, dali ele já vai agendar seu container, tranquilo. E o bom é que com o Pix o cara ainda pode fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em questão de segundos o processo está liberado. Então, assim, a magnitude de possibilidades que isso trouxe para o cliente, assim, foi incrível. Assim, para a gente, assim, foi muito legal poder estar posicionado como primeiro terminal, assim, ser um case nesse cenário e ver também eles usando e elogiando essa possibilidade, foi muito legal. Teve algum perrengue nessa implementação aí que você lembra? Graças a Deus, não. Do Pix, eu acho que assim, obviamente o nosso grande desafio quando a gente fala de Pix é obviamente a parte de adaptação, né, dos clientes. Porque quando a gente fala de Pix no mercado de pessoa física, né, as pessoas gostam de fazer um pagamento via Pix. Legal, a tecnologia, mas até no começo também rolou essa adaptação, né? Exato. Então é tudo uma questão e aí, mesmo quando você vai para a empresa, a empresa já tem, obviamente, né, tem processo um pouco mais consolidado, mais fechado, ainda mais no que tange pagamento. Então, assim, isso é um pouco, é um caminho que é um pouco mais devagar, mas é uma transição que está acontecendo. E a gente já está preparadíssimo para quando isso venha no 100%, esse negócio fluir e acontecer. Com certeza. O bate-papo tá muito legal, galera, mas infelizmente a gente já tá chegando ao final do nosso podcast. E antes vem a pergunta clássica aqui. Todo fim de podcast a gente tem que fazer essa pergunta para o entrevistado. E no caso, Márcio, a gente quer saber de você. Quem é o Márcio de bermuda e chinelo? Adoro uma bermuda e chinelo. Eu sou uma pessoa muito, assim, caseira, né? Gosto de, né, dar umas voltinhas, mas sou muito mais de casa. Eu gosto muito de música, eu toco um pouco de teclado, então assim, né, fico imerso um pouco nesse mundo um pouco musical. Mas também adoro viajar. Praia ou montanha? Viajar, eu sou do mato. Então, assim, eu gosto de ir pra natureza, me enfiar no mato. Sem sinal de celular. Médio ou cará? Cará. Mas eu gosto muito, assim, pra mim meus rolês, assim, principais são na natureza, você se reconectar e aquilo.
É que nem eu falei, quanto mais a gente vai, automatiza as coisas, mais a gente prioriza a humanização, a pegada aqui. Quanto mais a gente urbaniza, mais a gente tem necessidade pela natureza, pela reconexão daquilo que é mais instintivo pro ser humano, né? Das origens, o que vem. E a gente paga caro por isso, né? Por essas experiências, a gente tá na natureza, etc. Mas acho que pra mim é uma das melhores coisas, assim, eu sair, vou com meu namorado, a gente vai, curte, assim, é bem legal. Cara, tá falando disso aí. Eu tava na FATEC ontem, aí na sala dos professores, o pessoal comentando, alguém tava vindo pro litoral norte, onde que tem um barzinho, que era um barzinho de chão de areia, pra eu comer um peixe. A gente falou, puta, eu conhecia um perto de Paraty ali e tal, mas era uma vila de pescador, a experiência, não tem mais, então o que tem... Tá sendo, ou é muito artificializado, o cara faz, aí fica caro, o cara mas não é isso. Caro é muitas vezes o simples. E você precisa voltar pra tua essência, você precisa se conectar, é isso. Exato. E a gente paga por isso, pra ter esse tipo de experiência de reconexão, mas eu acho fantástico. E você que curte bastante ficar em casa, assim, você curte filmes, séries? Curto, vejo aqui bastante, a gente também faz essa parte aí também. Se você curte, então, tem alguma que você esteja assistindo? Tem alguma para recomendar aí pro pessoal? Olha, que eu tô assistindo agora, na verdade eu voltei a assistir, que é uma série... Talvez eu sou muito da vibe da ficção científica. Eu tô vendo agora Cidade Invisível, né? Que é bem legal. E ela fala um pouco... É legal porque é uma ficção científica falando do folclore brasileiro, né? Então, assim, é uma pegada, acho que interessante. É uma série brasileira, né? E... Então, assim, é a série... Minha série do momento, que eu tô acompanhando. Eu achei que havia um The Last of Us aí. Olha, eu não jogo, cara. Eu não jogo. Eu jogava muito na época da faculdade, só que tava me atrapalhando eu conciliar a faculdade com o trabalho e jogar videogame. Então foi uma coisa que eu abdiquei, me acostumei e não voltei. Eu vou manter ali pra não, né? Não tá ótimo. Tá bom. Tá assistindo alguma coisa também? Você que... A gente faz essa pergunta normalmente pro entrevistado, mas... Eu tô aqui, né? Também, né? Pode. The Last of Us, mas acho que foi a última, assim, que eu assisti. Acho que ela é... Clássica. Que tá no momento, né? Que tá modinha agora. Até eu assisti uns episódios, né? De não falar do que é. Eu também não. Eu vi só o gameplay desse jogo, porque o gameplay às vezes eu assisto, porque eu fico curioso. Começaram a jogar o jogo no videogame por causa da série. Foram jogar. A única coisa que eu vi era mais a comparação entre as cenas. Tipo, entre o jogo e a série. Muito bom, assim, você comparando, mas não assisti, então não sei ainda. Mas, de qualquer forma, tem aí o TP Indica. Bom, depois dessa recomendação e desse bate-papo, eu só queria agradecer você por estar aqui. O bate-papo foi ótimo, a gente... Adorou. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bem legal. Vocês também, obrigado por estarem aqui, gente. Sempre um prazer. Agradecer a T2S por dar todo esse apoio, esse suporte pra gente. O nosso canal é novo e com certeza a gente está crescendo muito. E assim como a T2S, se você também quer apoiar a gente, se vocês querem ajudar a levar essas informações, esse bate-papo, não só para o Brasil, mas também para o mundo, entre em contato com a gente, vem ser um apoiador, um patrocinador também, vai ajudar muito, hein? A gente está contando com você. E depois desse recado, tem outro também bem importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, ativar o sininho, caso você já seja inscrito, porque aí todas as novidades você vai receber aí de primeira, viu? E a gente vai chegando ao fim. Só tenho a agradecer mais uma vez. Valeu. E até a próxima, né? Tchau, gente! Pessoal, tchau.